que não confrontaria Raíssa novamente. Não ainda. Sua batalha agora era maior e ela precisava de estratégia. Naquela tarde, Clara encontrou-se com Marina em um café à beira-mar, longe dos olhos curiosos da mansão. O som das ondas quebrando na praia era um contraste amargo com a tempestade em seu coração. Marina, com um olhar preocupado, entregou-lhes um cartão de visita. Esse é o contato da doutora Sofia, uma advogada especializada em divórcios. Ela é a melhor, Clara. Se você está decidida, ela vai te ajudar a proteger o Lucas e seus direitos. Clara pegou o cartão, os dedos traçando as letras em relevo. Eu tô decidida, Marina. Ele me traiu. Ela tentou me destruir. Não vou deixar isso passar. Marina segurou sua mão, a voz suave, mas firme. Você é mais forte do que pensa, Clara. Vai sair disso com a cabeça erguida. De volta à mansão, Clara começou a reunir provas. Além da gravação, ela encontrou mensagens no celular de Eduardo. Conversas curtas, mas comprometedoras, trocadas com Raíssa em momentos em que ele achava que ninguém veria. Cada palavra era um golpe, mas também um combustível para sua resolução. Ela passou noites em claro, organizando documentos financeiros, comprovantes de propriedade e tudo o que pudesse garantir que sairia daquela batalha com o que era seu por direito. Enquanto isso, Eduardo vivia um inferno particular. Ele evitava Raíssa, mas ela parecia sempre estar lá, um lembrete constante de seu erro. Certa noite, enquanto ele revisava papéis no escritório, ela entrou sem bater, segurando um copo de uísque. Você está se escondendo de mim, Eduardo? Perguntou, a voz carregada de ironia, enquanto colocava o copo na mesa. Ela usava uma blusa justa, o tecido esticando-se sobre o corpo, como se quisesse provocá-lo mesmo sabendo do caos que causara. Saia, Raíssa, disse ele sem levantar os olhos. Isso acabou. Você sabe disso. Ela riu, um som cortante que ecoou no silêncio. Acabou? Você não me engana. Eu sei o que você sente quando me vê. Ela se aproximou, a mão roçando o ombro dele, mas Eduardo se levantou abruptamente, derrubando o copo no chão. Eu disse para sair! Gritou, o rosto vermelho de raiva e vergonha. Raíssa recuou, mas o sorriso dela não vacilou, como se soubesse que ainda tinha poder sobre ele. Clara, que passava pelo corredor, ouviu o grito e parou, o coração disparado. Ela não entrou, mas a cena reforçou sua decisão. No dia seguinte, ela marcou uma reunião com a doutora Sofia. A advogada, uma mulher de meia idade com olhos penetrantes, ouviu a história de Clara com atenção, analisando a gravação e os documentos. Você tem um caso forte, Clara, disse Sofia, fechando a pasta. Podemos pedir o divórcio com base em infidelidade e garantir a guarda do Lucas. Quanto aos bens, vou providenciar o congelamento dos ativos conjuntos antes que ele tente qualquer coisa. Você quer seguir em frente? Clara respirou fundo, o peso da decisão a envolvendo como uma onda. Quero. Ele não merece mais nada de mim. Naquela noite, Clara preparou o confronto final. Ela esperou até que Lucas estivesse dormindo e chamou Eduardo para a sala de jantar, onde a mesa estava vazia, exceto pelo gravador e uma pasta com papéis. Ele entrou, o rosto tenso, como se soubesse o que estava por vir. Clara, podemos conversar? Eu sei que errei, mas... Começou ele, mas ela o interrompeu, apontando para a pasta. Aqui está o pedido de divórcio, disse ela, a voz firme, mas fria como o mármore da mesa. Assine, Eduardo. Ou vou levar isso ao tribunal e todo mundo vai saber o que você fez. Ele olhou para os papéis, o choque estampado no rosto. Clara, por favor, não faz isso. Pelo Lucas, pelo menos. Pelo Lucas? Retrucou ela, a voz subindo, cheia de desprezo. Você não pensou nele quando se envolveu com ela. Assine, ou perca tudo. Eduardo hesitou, as mãos trêmulas, mas acabou pegando a caneta. Cada traço no papel era uma admissão de derrota, e Clara sentiu uma mistura de alívio e vazio enquanto observava. Quando ele terminou, ela pegou os papéis e se levantou, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, a notícia do divórcio se espalhou como fogo. Clara moveu rapidamente para congelar os bens conjuntos, deixando Eduardo sem acesso às contas que sustentavam seu estilo de vida.
Ele tentou negociar, implorar, mas Clara era implacável. Ela alugou um apartamento modesto, mas confortável, para ela e Lucas, longe da mansão que agora parecia um túmulo de suas memórias. Raíssa, ao perceber que seu plano desmoronava, confrontou Eduardo no escritório. "Você deixou ela fazer isso?" gritou, o rosto contorcido de raiva. "Era para você ficar comigo, Eduardo." "Você acha que isso era sobre você?" retrucou ele, a voz cansada. "Eu perdi tudo, Raíssa, minha família, minha vida. Você não tem nada a ver com isso agora." Raíssa saiu da mansão dias depois, sem levar nada além de uma mala, e a amargura de sua derrota. Ela havia subestimado Clara, acreditando que poderia manipulá-la como fizera com Eduardo. Agora, sem a casa, sem o poder, ela era apenas uma sombra do que planejara ser. Eduardo permaneceu na mansão, mas o vazio o consumia. A casa, antes cheia de risadas e calor, agora ecoava com o silêncio de sua solidão. Ele passava as noites olhando para fotos antigas de Clara e Lucas, o arrependimento como uma corrente em seu pescoço. Clara, por outro lado, começava a reconstruir sua vida. Ela encontrou um novo emprego, algo que sempre quisera fazer, mas nunca teve coragem: dar aulas de arte para crianças. Lucas, com seu sorriso brilhante, a mantinha ancorada, e cada dia era um passo em direção à liberdade. Ela não era mais a mulher que vivia para agradar, mas uma força que ninguém poderia quebrar. Enquanto arrumava o novo apartamento, Clara encontrou o lenço de seda que desencadeara tudo, ainda guardado em uma gaveta. Ela o segurou por um momento, sentindo o peso do passado, mas então abriu a janela e deixou o vento levar o lenço para o mar. Ele flutuou por um instante, uma mancha branca contra o azul, antes de desaparecer nas ondas, como se nunca tivesse existido. Clara fechou a janela, um sorriso leve nos lábios, e voltou para Lucas, que a chamava da sala, pronto para pintar um novo desenho. O som das ondas quebrando na praia de Salvador ecoava ao longe, enquanto Clara organizava os pincéis coloridos na mesa do pequeno apartamento. A brisa da noite entrava pela janela aberta, trazendo um frescor que parecia limpar os resquícios de um passado que ela agora deixava para trás. Na sala, Lucas ria, espalhando papéis com desenhos de barcos e pássaros, sua voz um lembrete constante do que realmente importava. O lenço de seda, que outrora fora o gatilho de sua dor, havia desaparecido no mar, e com ele, a última sombra de uma vida que não mais a definia. Clara sorriu, sentindo o coração leve, como se tivesse recuperado uma parte de si mesma que nem sabia que havia perdido. Os dias após o divórcio não foram fáceis. As noites eram longas, preenchidas por perguntas que ela nunca ousava responder. Poderia ter feito algo diferente, poderia ter salvado o casamento, mas aos poucos, Clara percebeu que essas perguntas não tinham mais poder sobre ela. Cada aula de arte que dava, cada sorriso de Lucas e cada passo que dava em sua nova vida era uma vitória. Ela havia transformado a dor em força, e isso era algo que ninguém, nem Eduardo nem Raíssa, poderia tirar dela. No novo bairro, Clara encontrou uma comunidade que as acolheu como família. As mães das crianças que frequentavam suas aulas traziam bolos caseiros, os vizinhos a convidavam para churrascos e, aos poucos, a solidão que temia deu lugar a uma rede de apoio. Ela começou a pintar novamente, algo que não fazia desde a juventude, e suas telas, cheias de cores vibrantes do mar e do sol de Salvador, eram um reflexo de sua alma renovada. Lucas, com sua energia inesgotável, acompanhava as aulas, às vezes sujando as mãos de tinta, outras vezes apenas observando a mãe com um orgulho que seus olhos infantis não sabiam esconder. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a mansão à beira-mar permanecia como um eco do passado. Eduardo vivia ali, mas a casa parecia maior, mais fria, cada cômodo um lembrete de sua solidão. Ele tentou retomar a vida, focar no trabalho, mas a culpa o seguia como uma sombra. As reuniões que antes comandava com confiança agora pareciam vazias, e os amigos que o cercavam começaram a se afastar, cansados de suas tentativas de justificar o injustificável. Ele guardava uma foto de Clara e Lucas na carteira, mas cada vez que a olhava, o peso do que havia perdido o sufocava. A mansão que um dia simbolizara seu sucesso
Agora era apenas um mausoléu de seus erros. Raíssa, por sua vez, desapareceu de Salvador. Rumores diziam que ela havia se mudado para outra cidade, talvez em busca de um novo palco para suas ambições. Mas onde quer que estivesse, a verdade era clara. Seu plano de conquistar a vida de Eduardo desmoronara. Sem a mansão, sem o poder que imaginava, ela era apenas uma jovem que subestimara a força de uma mulher como Clara. A vitória que buscava nunca veio, e o vazio que deixou para trás era seu único legado. Clara Goehrart agora olhava para o futuro com olhos novos. Ela não precisava de uma mansão para ser feliz, nem de um homem para se sentir completa. Sua força vinha de dentro, de saber que havia enfrentado a traição, a manipulação e a dor, e ainda assim saíra mais forte. Cada pincelada em suas telas era uma afirmação de sua independência. Cada risada de Lucas um lembrete de que o amor verdadeiro não precisava de condições. Certa tarde, enquanto Clara preparava uma exposição de seus quadros em uma galeria local, Marina apareceu, trazendo um buquê de girassóis. "Olha só você, brilhando como nunca", disse, abraçando a amiga. "Tô orgulhosa, Clara. Você virou uma inspiração." Clara riu, ajeitando um dos quadros na parede. "Não sei se sou inspiração, Marina. Só tô vivendo um dia de cada vez." "E isso é o que importa", respondeu Marina, os olhos brilhando. "Você mostrou que ninguém pode te derrubar, nem mesmo quando tentam com tudo o que tem." A conversa ficou na mente de Clara enquanto ela terminava de arrumar a galeria. Naquela noite, a exposição foi um sucesso. As pessoas admiravam suas telas, elogiando as cores vibrantes e a emoção que cada traço carregava. Lucas, vestido com uma camisa colorida que ele mesmo escolhera, corria entre os convidados, contando a todos que "minha mãe é a melhor artista do mundo." Clara o observava, o coração cheio, sabendo que tudo o que passara valera a pena por momentos como aquele. Mas a verdadeira lição de sua jornada não estava nas telas ou nos elogios. Estava na compreensão de que o desejo, como uma chama, pode aquecer, mas também queimar tudo o que você ama. Clara aprendera que a verdadeira força não está em segurar o que não te pertence mais, mas em saber soltar e construir algo novo. Ela havia enfrentado a traição de Eduardo, a manipulação de Raíssa e ainda assim encontrara um caminho para a felicidade. E essa era a maior vitória de todas. Para quem ouve essa história, a mensagem é clara. Nunca subestime sua própria força. O desejo pode ser uma correnteza poderosa, puxando você para lugares que não deveria ir, mas a escolha de nadar contra ela está em suas mãos. Trate com carinho aqueles que te amam de verdade, porque são eles que estarão ao seu lado quando as tempestades vierem. E acima de tudo, lembre-se, mesmo nos momentos mais escuros, você tem o poder de encontrar a luz, de pintar sua própria história, dessa própria história com as cores que escolher. E você, o que faria no lugar de Clara? Perdoaria, lutaria ou seguiria em frente? Deixe sua opinião. Quero saber o que pensa. Essa história nos ensina que a vida é feita de escolhas, e cada uma delas molda quem somos. Obrigado por me acompanhar nessa jornada cheia de emoções. Não esqueça de curtir, se inscrever e nos encontrar na próxima noite para mais segredos e reviravoltas. Até lá, durmam bem. Ou não. Enquanto Clara apagava as luzes da galeria, o som de Lucas rindo ao fundo, ela olhou para o céu estrelado de Salvador. As estrelas brilhavam como promessas, e pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que o futuro era seu. Ela segurou a mão de Lucas, caminhando para casa, o coração leve, sabendo que, não importa o que viesse, ela estava pronta para enfrentar.